Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Guilherme, eu vou conduzir a apresentação hoje junto com pessoas muito especiais que eu vou apresentando aqui ao longo do dia. Sejam muito bem-vindos. O evento de hoje a gente vai falar sobre desenvolvimento de lideranças nas escolas e é um prazer, uma honra ter todos vocês aqui, especialmente num momento tão desafiador para as nossas agendas e para a vida de muitos brasileiros. Muito obrigado por estarem aqui. Começando pontualmente, às 5h30 da tarde, vou seguir aqui e tenha uma boa viagem com a gente. Pode passar, Yuri, por gentileza. Bom, primeiro, a Sejunta cuida exclusivamente de projetos de educação e de tecnologia Apple, e o nosso trabalho aqui é justamente levar o melhor que a gente tem de tecnologias, da nossa vivência para as escolas e para os professores do Brasil. O nosso time é repleto de pessoas que estavam dentro de escolas e a gente sempre brinca que a gente saiu da escola, né? Hoje a gente está representando uma empresa que trabalha apoiando escolas, mas a escola nunca saiu da gente. Hoje, junto comigo, pode passar por gentileza, tem 3 pessoas. Eu cuido aqui dos programas Apple na Sejunta, tem o Yuri, que vai falar boa parte da apresentação hoje junto com vocês sobre os materiais. Ele coordena a área de tecnologia educacional aqui na Sejunta. E tem também o Léo, que está disponível no chat apoiando vocês. Durante o dia de hoje ele vai enviar diversas informações ali e a gente conta muito com a interação de vocês. Pode passar por gentileza. Bom, o que a gente já desenvolveu nesse meio tempo? Hoje, a gente tem mais de 135 projetos implementados, mais de 900 formações realizadas, mais de 22 mil dispositivos foram implementados ao longo desse tempo e mais de 25 mil professores foram alcançados pelas nossas iniciativas, assim como alguns de vocês está sendo hoje. E quando perguntam o que a gente faz de fato, a gente fala que a gente oferece gestão e controle sobre o próprio projeto de tecnologia. Pode passar, por gentileza. A gente oferece gestão e controle sobre o próprio projeto de tecnologia. Isso porque é muito comum a gente adotar tecnologias e não ter exatamente os indicadores definidos ou os objetivos pré-definidos com a adoção daquela tecnologia. E o evento de hoje é exatamente sobre isso. É sobre como a gente consegue, enquanto líderes de escolas, desenvolver outros líderes na nossa instituição e também ter indicadores e ter informações valiosas para mostrar para outras pessoas da própria instituição, muitas vezes, seja ele mantenedor, seja ele direção, seja ele algum investidor, que a gente está tendo sucesso no projeto e como a gente está tendo sucesso no projeto. Pode passar, por gentileza. Nesse meio tempo, nessa trilha que a gente tem caminhado, nessa jornada, algumas escolas confiaram no nosso trabalho e 2 delas vão apoiar a gente aqui hoje. Uma delas é a Maple Bear de Goiânia e a outra delas a escola certificada pela Apple como Apple Distinguished School, Escola Crescimento. A gente desenvolveu esse evento com muito carinho e a gente espera que vocês gostem do evento tanto quanto a gente gostou de desenhar ele e estamos gostando agora de fazer. Pode passar, por gentileza. Falando da agenda de hoje, quando a gente fala de gestão e controle sobre o próprio projeto de tecnologia, a gente fala principalmente do papel das lideranças e de como vocês, líderes, são importantes na manutenção e no alcance dos objetivos do projeto dentro da instituição de ensino de vocês. A gente vai passar, primeiro, pelo o que a gente precisa para promover mudanças. Segundo, como essas esferas que são responsáveis pela promoção das mudanças se relacionam. A gente vai falar sobre como trabalhar tecnologias na nossa instituição, sobre um material exclusivo de liderança que a gente vai compartilhar com vocês e, por fim, como isso pode dar início como os primeiros passos e a gente sempre brinca que o melhor evento é sempre o próximo, por isso que a gente sempre tem uma preocupação enorme em ouvir vocês, por isso tem a avaliação e o encerramento do evento. A partir de agora, deixo vocês na mão do Yuri Ribeiro, que vai conduzir a apresentação sobre esse evento, como desenvolver lideranças nas escolas. Obrigado, Yuri. O show é seu. Obrigado, Gui. Ótima apresentação. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Passei o meu melhor perfume para conversar com vocês. Então, estou muito
animado. E lembrando também, quem estiver assistindo aí a gente pelas redes sociais, principalmente pelo YouTube, não esquecer de deixar o like, compartilhar essa apresentação com os amigos, tá? Porque essa apresentação é de vocês. E quem está assistindo ao vivo também não precisa se preocupar, porque vai poder assistir depois no YouTube, nós vamos disponibilizar lá sem problema nenhum. E eu vi que perguntaram no chat também sobre a questão de certificação. Ao final, a gente disponibiliza para vocês um formulário de feedback para sentir o que vocês acharam desse momento. E lá, quem responder esse formulário de feedback, a gente manda o certificado, tá? Então, bom evento para todos e vou contar sobre esse material que a gente preparou para vocês com tanto carinho. Começando a nossa discussão, esse é o momento que eu vou trazer os elementos para vocês, mas eu quero muito escutar vocês também, para a gente ter uma troca sobre esse conteúdo. Então, para a gente iniciar essa discussão, eu tenho a seguinte provocação. Eu trago a pergunta sobre o que precisamos para promover mudanças na educação. E para a gente responder essa pergunta, a gente criou um Padlet, que é um mural onde vocês conseguem responder para a gente, e ele pode ser acessado de duas formas. A primeira é pelo QR Code e a segunda é pelo link que o Léo vai disponibilizar para a gente no chat. Então, eu peço para vocês acessarem, a pergunta já está lá. Eu quero escutar vocês. O que precisamos para promover mudanças na educação? E aí, gente, fiquem à vontade. Eu quero escutar todas as ideias, todas as formas, que vocês vão ver que todas são boas ideias e a gente vai conseguir promover essa discussão em conjunto. Vamos lá? Legal, eu vi que o Léo já mandou aqui o link no chat. Vou mostrar também para vocês, tá? Sobre o nosso Padlet. Então, eu vou abrir até a janela aqui para gente. Só um segundinho, que eu vou. Acredito que eu tenho que compartilhar novamente a minha tela para aparecer aí. Mas o link do Padlet eu vi também que o Gui já compartilhou. Depois eu vou pedir para os meninos me confirmarem se já está aparecendo o Padlet na tela, por exemplo, por favor. E eu estou vendo aqui que já estão tendo respostas, viu? Então, legal, Está pessoal. ok Já tô... na tela, tá, Yuri? Ah, obrigado, gente. Então, vou tomar a liberdade de compartilhar novamente e vou abrir aqui o Padlet com vocês. Então, tô vendo que o pessoal já está colocando aqui. E olha, a gente tomou até o cuidado de criar o Padlet com máscara, hein? Então, pessoal, não esqueçam segurança em primeiro lugar. Vou dar 2 minutinhos, tá? Para vocês colocarem, para a gente iniciar a discussão, porque tem muito material legal para a gente passar. Então, essa pergunta, o que precisamos para promover mudanças na educação? É o que pode ser muitas coisas, tá? Então, pode ser o que realizamos dentro da sala de aula, o que realizamos com os professores, o que realizamos no ambiente da escola. Então, eu quero escutar vocês, eu quero escutar essas ideias e estou vendo muita coisa legal já aqui, tá? Então, realmente é uma pergunta ampla e eu vi que aqui colocaram que acredito que de início seja mudar nosso pensamento, ainda mais em um período de transição. É o que acredito que estamos vivendo e é verdade, né? É um período de constantes mudanças, né? Dia após dia nós temos novidades, principalmente trabalhando com educação. Então, realmente é um desafio que a gente está passando. Nós temos também aqui inovação e vontade política, realmente, né? Tudo está interferindo na educação, principalmente essas medidas que estão sendo tomadas. Formação de educadores é essencial, formar os nossos professores para trabalhar com a tecnologia e inovação nesse cenário. Força de vontade, atitude, determinação, exatamente, né? Porque se a gente não tiver essas competências, um foco, resiliência, a gente não vai conseguir manter. Definição dos objetos pedagógicos, comunidade engajada, objetivos bem claros. Gente, estou adorando agir, orientar, ser criativo, engajamento e formação. Gente, dá vontade de sair dando like em tudo, porque realmente são esses pontos. Estou vendo aqui com muitas contribuições super interessantes, disposição, união e engajamento, e é ótimo, é isso, gente, é esses pontos, e eu vou mostrar o que esses pontos eles têm em comum, né? Quando a gente pensa unindo esses pontos, e vou tomar até a liberdade de voltar,
a nossa, a nossa apresentação, quando nós precisamos promover essas mudanças, são vários pontos que a gente precisa pensar. Então, eu vi ali que comentaram uma educação bem estruturada, comentaram a questão de inovação, a questão de formação dos professores, e o que tudo isso tem em comum. Todos esses elementos fazem parte de um trabalho de uma liderança forte. Então, um líder dentro de uma escola, ele precisa ter todos esses pontos para ele poder trabalhar e conseguir desenvolver esse trabalho junto com os professores, com os alunos e toda a comunidade escolar. E quando nós falamos lideranças, elas podem aparecer de diversas formas. Uma liderança forte, por exemplo, pode ser uma figura principal na instituição que ela leva toda a equipe, passa toda essa mensagem para todo mundo conseguir essa produção. Existem escolas que têm diversas figuras de liderança, né? Tem vários coordenadores, coordenadoras que exercem essa função e, claro, existem diversos modelos onde tem essa figura forte, também as figuras fortes de coordenação que exploram e aproximam e principalmente acolhem em uma situação dessa que nós estamos passando, pensando no hoje, nessa situação que tem, mas principalmente no futuro dos nossos alunos e proporcionando a melhor formação possível para essa estrutura no ensino de hoje e no ensino do futuro com os nossos alunos. E, claro, quando a gente pensa nesses pontos, a gente precisa se guiar principalmente pensando em três estruturas principais. Então, quando a gente pensa, igual vocês citaram, em inovação, em atitudes, empatia, se a gente conectar esses pontos, a gente consegue identificar três pilares principais, que são o de ensino, que são os professores, o de aprendizagem, que são os alunos, e, claro, o ambiente, que é a escola. E vamos passar um pouco mais sobre eles para ver e entender o que é tão importante de cada uma dessas estruturas. A primeira estrutura de ensino são que é super importante o ato de ensinar. Só que quando nós temos um corpo de professores, eles não simplesmente chegam e dão a aula. As grandes lideranças precisam apoiar esses professores. E apoiam de que forma? Estando lado a lado no momento de sala de aula, capacitando, tendo formação continuada com esses professores, estudando junto com essa equipe docente o seu plano de aula. Então, é um companheirismo junto com a arte de ensinar que as lideranças conseguem passar junto com esses professores. E por isso essa é uma das estruturas tão fortes que nós temos. Outra estrutura forte que nós também temos é a de aprendizagem, que são os alunos. Então, quando esses fortes líderes conseguem formar esses professores, essa mensagem ela também chega em sala de aula. Não que a liderança ela também não está atuando em sala de aula, mas ela consegue formar colaboradores que passem essa mensagem, essa visão que a escola deseja proporcionar. Então, aí a gente já tem duas estruturas que um verdadeiro líder não pode deixar de se aproximar e, claro, acolher, que são os professores e os alunos. E o terceiro pilar, mas não menos importante, para a gente poder fornecer um ambiente de professores engajados e alunos interessados, nós precisamos ter um bom ambiente de aprendizado. Então, um bom ambiente, até 2 anos atrás, nós pensávamos muito na estrutura de sala de aula e nos nossos corredores, nos nossos passeios, e proporcionando ambientes que fornecessem esse aprendizado. E hoje, ele ocasionou uma evolução, porque nós precisamos muito mais do que o ensino híbrido, pensar também nesse ensino à distância e como nós conseguimos passar aquele aconchego do ambiente, aquele ambiente que proporcionava diferentes aprendizados, com um distanciamento social. Então, também é mais um desafio que as lideranças têm e, por isso, também é mais uma estrutura que a gente precisa pensar como boas lideranças. E, claro, dessas três estruturas, tem várias vertentes que a gente consegue pensar. Então, agora, se aprofundando e até refletindo com vocês,
como que essas três esferas elas podem se relacionar? Então, pensando em ambiente, aprendizagem e ensino, que são os professores, os alunos e as escolas, eu pergunto para vocês no Padlet, vem alguma lembrança na cabeça de vocês, alguma situação que essas três esferas estão se relacionando? Então, eu queria escutar vocês e pode ser exemplos do dia a dia, pode ser exemplos do passado, exemplos que vocês estão sentindo durante esses dias. Como que essas esferas se relacionam e que vocês enxergam que é importante? Queria escutar exemplo de vocês, para a gente poder ter essa troca também dessas três estruturas. E legal, estou vendo que o pessoal já está escrevendo aqui, vou até tomar o cuidado de compartilhar a tela com vocês aqui do nosso Padlet. Enquanto eu vou abrindo aqui, o pessoal vai escrevendo, vou perguntar para vocês, Léo, como que estamos no chat? Estou vendo que está tendo bastante interação. Tá indo muito bem, o pessoal tá participando bastante, tá engajado realmente no assunto. Eu tô recebendo várias mensagens aqui, falando que querem sim compartilhar várias experiências, viu? Que legal, Léo, que legal. Esse é um pequeno espaço que a gente faz no Padlet para a gente iniciar essas discussões. Mas fiquem tranquilos que até o final a gente também vai dar mais caminhos de como iniciar esse estudo e, claro, como que a Junta vai apoiar para o estudo dessas lideranças, tá? Então, estou gostando muito do que o pessoal está colocando aqui, com incentivos, liderança engajada, equipes engajadas, e é mesmo uma verdade, né, que nós precisamos mesmo manter os alunos, professores e, claro, coordenação, direção engajada, possuem uma relação interdependente que ocorrem. Então, realmente, né, quando a gente fala professores, alunos, ambiente, elas estão, cada uma tem a sua especificação, mas elas atuam em conjunto, né? Então, se uma dessas esferas não tiver bem relacionada, provavelmente as outras vão ter algum ponto que vai ficar faltando. Então, tem muito disso. E eu vi que até a Natália colocou aqui uma ótima pergunta sobre quais são mesmo as três esferas. As três esferas são a de ensino, que é o professor, ambiente, que é a escola, e aprendizagem, que são os alunos. Então, obrigado pela pergunta, viu, Natália? Vou dar mais um minutinho aqui. Deve se relacionar a partir da intencionalidade pedagógica, exatamente. Isso é muito quando a gente passa da linguagem também da nossa instituição, onde cada um tem a sua mensagem, precisa passar através da sua cultura, a sua visão, inclusive com a capacidade dos professores. Perfeito. Seguindo, legal, gente, vontade, trabalho de equipe, boa liderança. Léo, dá vontade de seguir aqui nessas mensagens, viu? Muito legal. Tô adorando, viu? Por mim, eu ficaria no Padlet o tempo todo, viu, Yuri? Tá muito legal mesmo. Muito legal. Aí, só para aproveitando o nosso tempo, vou voltar para a apresentação, tá? Mas fiquem tranquilos que ao final a gente também vai ter um espaço para vocês perguntarem tanto para a gente da Sejunta quanto para os convidados. E agora, tomando a liberdade aqui e trazendo mais elementos para vocês, essas esferas, elas se relacionam de diversas formas. Mas como que a Apple ela trouxe isso através de um estudo? Ela relaciona esses pontos que vocês trouxeram em 7 diferentes pilares. Esses 7 são visão, cultura, capacidade, equipe, comunidade, finanças e acompanhamento. Então, dentro desses 7 pontos, a gente consegue pegar tudo isso de informação super interessante que vocês mandaram no Padlet e trabalhar junto com a nossa equipe de liderança, propondo ponto a ponto uma reflexão de como a gente consegue crescer, amadurecer o nosso projeto, vendo cada particularidade de cada ponto que a gente consegue enxergar da nossa escola. E contando mais sobre eles, por exemplo, o campo de visão. O campo de visão, aqui eu até vou trazer alguns exemplos de frases de escolas, tá? Aqui uma das escolas é a Avenues de Nova York, essa frase, e essas frases vocês vão poder contar no livro, que eu vou dar mais detalhes daqui a pouquinho. É a seguinte frase:
Nossa dedicação é cultivar pensadores criativos, inovadores e solidários. Temos o compromisso de desenvolver cidadãos do século XXI que, acima de tudo, precisam ser ágeis, solucionadores de problemas que podem funcionar em seu nível máximo em situações totalmente inesperadas. Então, é incrível como a visão da escola ela pode trazer tanto para um professor ou um aluno que entrou no seu primeiro dia, ou um professor e aluno que está há 10 dias, há 10 anos, desculpa, encontrar em uma frase qual é a visão da escola. Ele sabe o que a escola quer cultivar, como ela quer cultivar, e isso encontra tanto essa visão para o aluno, para o professor e, claro, para a comunidade também, porque os pais que lerem essa frase vão entender e vão comprar essa ideia da escola. Dos outros pontos também, por exemplo, de cultura, tem essa que nossa cultura tem base de princípios de confiança, respeito e responsabilidade. Então, o que que isso quer dizer, a cultura? A cultura quer dizer que nem todos os momentos, por exemplo, em sala de aula, a gente precisa que tenha um professor em cima do aluno. Por quê? Porque quando a gente constrói uma relação de confiança, respeito e responsabilidade dentro da nossa cultura, esses alunos eles já sabem o que fazer, já sabem o que é correto ou não correto e trabalhar em cima disso, tá? Lembrando que todas essas frases vão estar disponíveis no livro que eu vou apresentar para vocês daqui a pouquinho. Terceiro ponto que a gente também tem é o ponto de capacidade. Então, é poder atingir o máximo de capacidade que nós temos sempre da nossa equipe. Então, quando nós contratamos profissionais, nós sabemos o quanto que eles são capazes e o quanto de conhecimento eles têm. Mas nós, como seres humanos, somos sempre incentivados a querer aprender mais, a novos desafios e trabalhar a capacidade essencial para a liderança junto com toda a sua equipe. E, claro, está muito ligado também com o fator de equipe, pois quando trabalhamos essa capacidade, nós precisamos entender estratégias para trabalhar essa capacidade. Então, a equipe, por exemplo, nessa frase que eu trouxe para vocês, ela é voltada às discussões, trazendo os professores para essas discussões. Então, os professores se sentem parte da escola, da equipe, e sentem que tem voz. Então, é super importante trabalhar o tópico de equipe também. Outro tópico importante é o de comunidade. Então, não só trabalhar com os professores, alunos, mas também dar voz para os pais, para toda a comunidade que abrange a instituição. As finanças, que são super importantes, pois quando a gente trabalha muito bem esses 5 pontos citados, nós sabemos quando que é interessante, por exemplo, comprar uma tecnologia ou não. Porque comprar uma tecnologia por comprar vai virar um cemitério de tecnologia lá, porque somente o dispositivo ele não vai fazer nada na instituição. Mas quando a gente tem tudo isso bem desenhado, a gente consegue entender como tirar ao máximo daquele recurso que a gente vai comprar e vai fazer todo sentido para as nossas finanças. E, claro, o acompanhamento também desse projeto para a gente poder entender quais os pontos e as métricas em que momento a gente está, porque é super importante a gente medir esse projeto também, alguns pontos que a gente precisa manter, outros a gente precisa desenvolver, e, claro, pontos também que a gente precisa iniciar e inovar. E, claro, esses pontos também a gente não ia deixar de lado, de como que a gente pode fazer isso. Então, aqui a gente tem os pontos de métricas que eu citei para vocês, o ponto de definir, desenvolver e manter. Então, todos eles, dentro daqueles 7 tópicos que eu citei, a gente precisa entender em que momento a instituição está. E não tem certo nem errado. É apenas pontos que nos auxiliam a medir para a gente sempre melhorar e poder desenvolver um ponto ainda maior. Em qualquer ponto que a gente tiver, vai estar na melhor forma possível, porque estamos em constantes aprendizados. E agora, mostrar também alguns exemplos para vocês, tá? Então, aqui, por exemplo, depois que a gente bate todas essas métricas, realiza esses estudos, a gente consegue transportar isso até em números.
Então, por exemplo, da escola canadense, que teve um aumento de proficiência em leitura, habilidade de audição, o exemplo da escola americana, que economizou US$ 38 mil depois que adotou tecnologia, então tem muito da parte de finanças. Aqui outro exemplo de uma escola americana que aumentou a questão de alunos alcançarem projeções de crescimento em 20%, tanto em matemática e 13% em leitura. E aqui também um exemplo de uma escola australiana que aumentou em 83% os seus resultados através desse estudo. Então, olha que legal. E, novamente, esse é mais um material que a gente vai fornecer para vocês lá no final, tá? Então, todos eles, a gente tem um material muito legal que vai servir como guia para vocês terem esses dados. E agora sim, eu falei para vocês muita informação legal, mas por onde a gente pode começar? A gente pode começar pelo livro Elementos de Liderança. Então, todos esses passos que eu citei para vocês de aprendizagem, ensino, ambiente, todos eles não estão só escritos no livro, como ele tem ferramentas de interatividade. Então, lá vocês vão poder encontrar planilhas que têm esses pontos, além de, claro, cada um desses tópicos dividido em seus planos, para vocês poderem trabalhar, criar essas métricas e ter todos esses indicadores dentro do livro, tá? Então, tudo isso que eu citei para vocês tem dentro desse livro e é possível trabalhar esses materiais, tá? Lembrando que a Sijunta vai estar sempre para apoiar esse material, para a gente poder ir trabalhando em conjunto com a coordenação, direção e, claro, com os professores, para lá na frente atingir o resultado que são com os nossos alunos super engajados e também com todas as competências e habilidades do século XXI. E agora a gente chega em outra parte do nosso evento, que é a parte de sistematização. Então, eu trouxe até aqui o material, que é importante para a liderança, onde encontrar esse material de liderança, mas, claro, é sempre bom trazer exemplos de vivências sobre essas lideranças. Então, agora eu trouxe 2 convidados especiais para contar mais para vocês como é esse trabalho, vivências que eles têm. Então, a primeira pessoa que eu convido com muito orgulho é o Rafael Teodoro. Ele é coordenador de tecnologia da Maplebear Goiânia. E, Rafa, seja muito bem-vindo e fica à vontade para brilhantar o nosso evento, viu? Obrigado, Rafa. Obrigado, Yuri. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês nessa tarde, nesse fim de tarde aí. É uma alegria ainda maior estar com a Sijunta, né? Num momento como esse, a gente já tem aí uma história de um tempo e ela continua sendo escrita e será para sempre, né? E como o Yuri falou, eu sou coordenador de tecnologia educacional, né? Já está até para mudar esse job description para All Things EdTech, né? Que é tipo assim, tudo que está relacionado à tecnologia a gente está pondo o dedo, né? E a minha escola, a Maplebear de Goiânia, e aí como vocês podem ver, tem a Aparecida de Goiânia e Anápolis aí na descrição. É uma escola, ela é um pouco diferente. Toda escola é diferente, né? Mas a Maplebear ela é diferente nas suas particularidades. A gente tem uma escola que ela é bem orgânica e dividida em diferentes unidades por segmentos. Então, por exemplo, num determinado bairro nós temos 3 prédios, né, ali próximos, não juntos, próximos, e temos uma equipe muito grande também. Nossa equipe é gigantesca, são quase 300 profissionais, se não já 300 profissionais, isso só no pedagógico, só professores e professores assistentes. Então, assim, é um time muito grande, né, e aí nessas localidades todas. E, consequentemente, nós temos também uma liderança que é muito grande, né? Nós temos um time de coordenação gigantesco e eu vou até explorar aqui mais para frente um pouco mais sobre como que esse time consegue conciliar, né, e fazer um bom trabalho de liderança. Pode passar o slide, por favor. E assim, falando sobre a liderança na Maplebear, a minha experiência, né, enquanto líder, cabe falar um pouco sobre a pandemia também, né? Anteriormente eu atuava como integrador de tecnologia educacional, me tornei coordenador em 2020, né? Então a gente começou um ano planejando muitas coisas e essas coisas foram alteradas, né? Então imagine só o desafio de você ser um líder de uma área que tão nova nas escolas, né? Que é a tecnologia educacional, em um ano tão atípico.
E aí tem aí um print de uma live, né? Foi a primeira vez que a nossa escola fez uma live para a equipe. Como eu falei, é muita gente, né? Na época acho que tinha até mais de 300 pessoas, não me lembro, porque tinha o pessoal de outras áreas também, né? Então você pensa, mais de 300 pessoas, você tem que fazer uma live, não tem sala no Zoom que suporta esse tanto de gente, né? E pode passar aí o slide para a gente... E assim, e vocês veem que o trabalho que a gente já fazia com a Sejunta, que a gente planejou para aquele ano, né, era de continuar nessa mesma pegada, formações ali. Tem um rapaz muito elegante ali do meu lado, que inclusive está brilhantando aqui hoje. E assim, sempre naquele ciclo de formações era o planejamento que a gente tinha, né? Porque eu, pelo menos, sempre fui adepto da ideia do planejamento, né? Pode passar também esse aí. E esse ano que não permitiu planejar, a gente vê aí duas imagens muito distintas, por exemplo. Essa imagem aí do lado direito foi da formação que a Sejunta deu presencialmente em 2020. Eu acho que foi a última formação presencial da Sejunta. Foi a última, porque muito pouco tempo depois a gente já teve, né, todo fechamento total. Então aí você vê parte dessa equipe que eu tenho o prazer de estar atuando, né, que é tudo que é relacionado à tecnologia de fato, formações, ferramentas em sala de aula, projeto Apple a gente toca. A gente faz absolutamente tudo, até questões que são ligadas à parte técnica mesmo da estrutura da escola, que é um elemento fundamental que o livro de liderança da Apple traz, né? Que a tecnologia não ser só esse fator que compõe a sala de aula, compõe o trabalho de direção, mas todas as áreas, né? Inclusive tem lá uma parte sobre financeiro também. E é um livro assim fundamental. Aqui no canto esquerdo, você já vê aí um momento com algumas das nossas incríveis coordenadoras e a nossa diretora aí na imagem, que já é um momento mais específico quando a gente começou a atuar com esse livro, né? Que é um livro riquíssimo, que é um livro que por si só é muito bom, mas com a Sejunta ele é ainda melhor, né? Acho que esses meninos têm um know-how aí especial. E poder estar junto da equipe, né, num momento de tanta separação, com uma coordenação tão grande, como eu disse, a gente tem muita gente, eu não sei de cabeça, mas é mais de 10. Então a gente tem esse tanto de coordenação dividido em tantas unidades e ter um momento que a gente seleciona semanalmente para estar junto faz toda a diferença. Mas não só estar junto, né? Porque a gente poderia estar junto para fazer uma reunião de planejamento, mas a gente está junto falando de liderança. E a gente faz com a Sejunta encontros semanais e a gente vai em cada capítulo do livro e a gente tem um momento também de construção, né? A gente pega aquele elemento, trabalha em cima dele, lê, raciocina, discute e depois a gente coloca no nosso contexto. E isso é muito importante, porque escola, né? Escola tem uma maneira especial de ser gerida, né? De ser liderada, que é muito aquele negócio que eu falo assim, a fazeção, né? A gente vai e faz, tem isso a gente faz, tem aquilo a gente faz, e às vezes a gente perde oportunidades que são muito ricas, que é você fazer uma análise de tudo que você fez até ali, analisar o seu ano, pensar, levantar indicadores, né? Que são parte integrante de um projeto de tecnologia, e pegar esses indicadores, analisar o que deu certo, o que não deu certo, o que a gente adapta. E a Sejunta foi esse braço muito forte ali para ajudar, para dar o caminho, para a gente poder adotar essas práticas. E hoje a gente tem uma coordenação ainda mais unida, mais unificada. Então, assim, a gente até fala, a gente não tem, coordenador fulano de tal, atua em tal segmento, em tal unidade. Não. A gente tem uma coordenação totalmente orgânica, porque foi o modelo que a gente identificou como o modelo ideal. E o livro de elementos de liderança, ele cabe muito bem, seja para um modelo como o nosso, seja para um modelo diferente, você decide, não, vai ser por segmento. O elemento de liderança vai se encaixar muito bem. Então, assim, tem sido uma experiência muito grande que está avançada, mas eu gosto de pensar que ela está só no começo, porque falar de liderança, atuar enquanto liderança e colocar isso em prática é muito prazeroso. Ainda mais com esses rapazes aí que são experts, gente boníssima, e de extrema confiança, né? A gente tem esse compromisso semanal que a gente vai, assim, feliz em trabalhar algo tão importante que dá tanta direção para a gente. Ótimo, Rafa. Gostei muito da sua fala, porque é recíproco, né? Quando vem aquela foto de como era a formação presencial, bate uma saudade. No começo foi um desafio, né, de como fazer aquele momento tão especial presencial, passar também para essa com distanciamento, né?
E aos poucos a gente foi galgando e graças à parceria com vocês, a gente conseguiu um ótimo caminho, utilizando o material de lideranças também. Então, só temos agradecimentos a você e a toda a equipe. Então, muito obrigado. E agora, passo para a nossa segunda convidada, Mariane Bass, que é gerente pedagógica também da Escola Crescimento. Mariane, seja muito bem-vinda, estamos muito felizes que você está aqui. Fica à vontade, tá bom? Oi, boa tarde a todos. Na verdade, para a nossa escola é uma honra estar participando desse evento. Queria, assim, eu tenho que agradecer muito ao Se Junta durante esse período aí, que essa fotinho também foi do início de 2020, né? Então, no início de 2020, a gente fez a troca dos equipamentos, os equipamentos que a gente tinha no ano anterior já não estavam mais atualizando, então a gente fez aí uma reciclagem dos equipamentos, né? Então, aí, em 2020 ainda tem aí esse movimento de todo mundo estar junto, confraternizando aí os professores super felizes aí com os seus equipamentos. E aí veio a pandemia, né? E a gente tinha toda uma estrutura já organizada, calendário organizado e tudo modificou. E aí a gente teve toda essa adaptação, né, para esse período, e eu queria agradecer ao Se Junta também pela parceria, porque quando a gente fala em questões de organização dos equipamentos, da questão também da formação dos professores com os cursos que eles propiciam para a gente também é excelente. Todo o apoio que a gente tem tido, a nossa escola tem tido de vocês, é muito bom e ajuda muito a gente permanecer. Eu sou gerente pedagógica de tecnologia educacional, tá, da Escola Crescimento, que é a nossa unidade é em São Luís do Maranhão. Nós temos 2 unidades, Crescimento Calhau, Renascença, e também temos, faz parte do grupo AMEI Pober São Luís, tá? E aí eu queria que passasse aí a apresentação para eu explicar um pouquinho aí do nosso trabalho. Aqui é a foto aqui da nossa escola, da escola sede, né, que também em 2020 nós tivemos toda uma reorganização da escola, até na questão de infraestrutura, que, para falar a verdade, poucos os alunos tiveram acesso a toda essa estrutura de acordo com a pandemia, né? Então, a escola fez todo esse investimento, aí veio a pandemia, os meninos ficaram remotos, em formato híbrido, né? A nossa escola até abriu agora para o formato híbrido, entretanto, alguns alunos ainda não retornaram desde aquele período. Poderia passar o slide? Pronto. E aí, falando um pouquinho da nossa escola e trabalhando um pouquinho também da questão da liderança, nossa escola é uma escola que realmente prima pelo uso de tecnologia, mas a gente sempre tem essa ideia que não é a tecnologia pela tecnologia, não é a ferramenta pela ferramenta. Em 2012, a escola começou esse movimento de uso de tecnologia com a implantação de lousas, com a implantação de compra de equipamentos, mas não somente isso, ela teve um foco de criar um setor, que é o setor de tecnologia educacional. Então, a gente já tem esse setor desde 2020, desde 2020 a gente tem esse movimento todo, tanto com o gestor, que a gente chama aqui o gestor geral, gerente, que é o que é por área, até a direção. A gente tem esse movimento com todos os funcionários, mas não somente o gestor, mas também o pessoal da monitoria. Nós temos o nosso calendário compartilhado. E aí, por exemplo, o funcionário da monitoria, se ele chegar alguém, algum pai, perguntar para ele, tem algum evento hoje na escola, tem alguma coisa, ele usa o equipamento, ele usa o iPad, aí ele verifica no calendário da gente compartilhado. Então, é uma escola que ela não prima só pela questão de ter a melhor tecnologia, mas também de utilizar a ferramenta com um significado e para todo o corpo escolar, não é só o professor, não é só o gestor, não é só o aluno, é toda a escola que é envolvida. Em 2016, 2012 iniciamos, em 2016 entramos aí no processo do programa da Apple Distinguished, né? Então iniciamos aí com a nossa diretora na época, Adriane Bacelar. Em 2018 tiramos a nossa certificação Apple Distinguished School. Tá? Aí a gente tem a fotinho da Luísa Bacelar, que é a nossa diretora-geral atual, e em 2020, né, em 2019 para 2020, a gente iniciou a implantação do NIT,
que é o Núcleo de Inovação e Tecnologia, que é o quê? É junção da TI com a TE. Então, o pedagógico, a nossa TE sempre foi composta por pedagogos, tá? Pessoas da área da licenciatura, tenho pessoas de letra, tenho professores de outras disciplinas que trabalham com a gente no nosso setor, só que a gente era desmembrado do setor do setor de tecnologia da informação, e a gente sabe que ele é muito necessário para que o trabalho ele seja integrado de melhor qualidade. Então, aí a escola ela sempre tem esse movimento. Lembrando, gente, que essa unificação também foi uma solicitação geral de todo o escopo da escola, para que a gente tivesse justamente esse movimento de estar sempre próximo aos demais funcionários. Poderia passar? E aqui eu coloquei até uma prática de liderança, que na verdade a gente tem muito, vocês falaram também, e o livro, ele também aborda muito a questão da gente definir aí as metas e também da gente ter os nossos indicadores. Como é que é uma prática específica que a gente utiliza? A gente tem várias com as ferramentas da Apple de forma colaborativa. Nós temos o calendário da gente, como eu falei para vocês, até o monitor da escola ele tem acesso, a gente compartilha essas informações. E aí, o que a gente trabalha aí? A gente vai compartilhando toda a informação da escola com esses funcionários. E tem qualquer necessidade de uma formação, de qualquer evento, a gente tem os grupos, né, dos professores, que a gente encaminha a informação e por aqui a gente já vai definindo, vai anexando informações e de forma muito rápida, porque cada um tem um equipamento, a gente consegue ter essa compartilhamento de informações. E aí eu acredito que isso aí é justamente nesse movimento no qual a liderança ela define qual ação e aí como é que ela replica para os seus funcionários a partir dessa colaboração de informações. Desenvolve como, por exemplo, eu estou colocando uma prática do nosso setor também, e que a gente faz junto com os gestores do segmento, que é o uso das ferramentas. Né? Então, assim, a gente tem toda uma planilha, toda uma análise dos professores que estão utilizando as ferramentas que a gente dispõe, e também por quê? Porque a partir desse momento, se o professor ele não utiliza determinada ferramenta, que a gente fez uma formação prévia, e ele não está, de fato, utilizando, o que a gente faz? A gente faz um plano de ação. Para isso, a gente tem todo um levantamento, junto com as coordenações, com os líderes, de quem, de fato, tem utilizado essas ferramentas. Então, a partir do momento que a gente verifica que o professor não tem utilizado, a gente está com um plano de ação, que é o quê? Trabalhar mais formação com ele, fazer a formação aí, no caso, individualizada, para entender quais são as dificuldades e também auxiliar nesse planejamento dessa aula com a tecnologia. E isso é uma constante nossa, né? Então, por exemplo, esse levantamento a gente faz semanal, tá? Semanal com os gestores, então, semanalmente a gente vai fazendo esse movimento de ir alimentando essa planilha, porque a gente também tem esse acompanhamento das aulas, inclusive até com a questão das aulas que são agora online, né? O nosso estado fechou total para aula presencial, então a gente tem esse acesso de ir às aulas online, né? Então a gente consegue bem identificar quais professores estão de fato dando uma aula que está só no vídeo e em uma apresentação, e a gente sabe qual é o professor que usa as ferramentas de forma produtiva com os alunos. Lembrando que aqui a gente também tem o uso compartilhado, mas do 9º até a 3ª série, cada aluno tem o seu iPad. E aí, só trazendo mais uma ferramenta que é muito importante para a gente também, é o Mozilla, né? Então, assim, por exemplo, o aluno ele quer um aplicativo que a gente não tem lá nos nossos aplicativos, porque os gestores que passam os aplicativos mais necessários. Então, por exemplo, o aluno, tia, mas eu quero trabalhar o Trello. Eu quero para a senhora deixar o Nearpod no meu iPad. Então, eles mandam para a gente caminha pelo Mozilla, os meninos não estão aqui, é maravilhoso, fora quando os professores eles conseguem fazer o gerenciamento dos equipamentos em casa. E isso para a gente, e esse ano a gente está conseguindo fazer, porque ano passado as turmas eram todas misturadinhas, então não tinha divisão certinha. Agora, cada turma tem a transmissão. Então, aí a gente consegue organizar direitinho as turmas para que o professor faça esse gerenciamento por turma. Eu passei aqui, gente, eu falo bastante,
E aí eu passei aqui algumas informações de como o elemento de líderes ele pode ajudar aí na nossa prática, né? Como essa leitura e essas informações elas são de liderança, elas são importantes para a gente, de como a gente pode colocá-las em prática. E agradeço muito a oportunidade de ter participado aí com vocês. Imagina, a gente que agradece. Eu estava aprendendo muito aqui, gostei muito de tudo que eu escutei, e é muito legal ver um exemplo assim na prática, né? Quando a gente vê exemplos reais, é diferente, né? Então, vindo mais ainda de uma das melhores escolas do Brasil, então é muito legal. Obrigado por mais essa experiência e adorei as duas falas, né? Os exemplos de liderança de partes diferentes mesmo do nosso território. Isso é incrível e gostei muito. Parabéns às duas lideranças que compartilhou com a gente. E claro, a gente também quer escutar vocês e quer que vocês realizem esse trabalho, tá? Então, agora, contando para vocês como que vocês conseguem encontrar esses materiais, tem até uma frase bem interessante da Apple, que é: ensina e aprenda, não importa a distância. Então, esses materiais dos elementos de liderança, eles estão disponíveis para qualquer dispositivo iOS. Então, vocês conseguem baixar no iPad de vocês, no iPhone, no MacBook. Então, fiquem tranquilos que mesmo com distanciamento social, a gente consegue fazer esse trabalho incrível com as lideranças, tá? E lembrando, esse livro é gratuito. E lembrando também, esse livro é só o início, pois nós temos esse trabalho de forma continuada e nós temos mais 3 livros. Então, até convido vocês a ficarem ligados com a Se Junta nas redes sociais, que nós também, em breve, teremos momentos com os outros livros também para a gente continuar esse trabalho. Mas não deixem de conhecer o livro de Elementos de Liderança. Gui, estou muito feliz com tudo que eu passei aqui, adorei as experiências trocadas, o chat também foi incrível, o Padlet, tem muita coisa aqui e eu só tenho uma palavra para dizer: gratidão, que eu gostei muito de todos os momentos. Então, Gui, muito obrigado e passo a palavra para você trazer a parte de conclusão. Eu estou muito empolgado também, estou tentando me conter aqui na empolgação, especialmente porque tem 2 projetos muito especiais aqui, que compartilharam experiências, que trouxeram coisas muito importantes, e eu gostei muito, queria agradecer a presença de quem está no chat, e principalmente dos palestrantes que toparam estar aqui com a gente, e dando até um próximo passo e um tom de encerramento, o que a gente quer é que vocês saiam daqui com próximos passos muito bem definidos. Por isso que a gente vai mandar para vocês, após o evento, para quem respondeu o formulário de feedback, 3 materiais. E um deles é sobre projetando o futuro das escolas. Esse material ele é muito importante porque ele consolida uma coisa que a gente acredita demais, que é: escolas conseguem promover mudanças e promover inovações quando as lideranças são fortes. E aí vocês viram hoje 2 exemplos de lideranças que são atuantes, que estão próximos do projeto e que estão vivendo e respirando isso com os times todos os dias. E foi muito rico que eles contribuíram aqui com a gente. E esse material, ele também é um material da Apple que tem 6 momentos de orientação para vocês, para que vocês consigam também criar dentro da instituição de vocês esse movimento de liderança, esse crescimento de liderança. A gente passa por desenvolvimento da equipe, a gente fala de desenvolvimento da capacidade de atendimento à própria equipe e também aos alunos, a gente fala sobre como reimaginar o aprendizado e também o ensino, como alcançar esse aluno e promover experiências de aprendizagem de diferentes maneiras. A gente fala também de gestão de tecnologia, isso apareceu muito na fala da Mariane, principalmente, de todo mundo remotamente, mesmo assim, lá do NIT, lá do núcleo deles, apoiar todos os alunos e todos os professores, sem precisar tocar no dispositivo ou falar diretamente com o aluno ou com o professor. Engajamento da comunidade, se a comunidade, se os pais, se os alunos, se quem está próximo fisicamente da escola não entende o valor do projeto e não apoia o projeto, a gente precisa chamar essas pessoas para perto e como a gente faz isso. E, por fim, planejar a expansão. E dá para fazer um projeto incrível com mensalidades que não são estratosféricas e pensando também em outros projetos. Aí, agora falando da região da Grande São Paulo,
que também tem um outro projeto, que assim como a Escola Crescimento, tem um projeto individualizado de MEC, e a mensalidade também está em torno de R$ 1.900, R$ 2.000, ou seja, dá para a gente fazer bastante coisa. O que mais importa nesse caso é a presença da liderança e o movimento da liderança. Gostei muito, e passando aqui agora para frente, o que a gente explorou hoje, eu acho que vale a pena retomar, pode avançar mais um, por favor. A gente falou primeiro sobre elementos de liderança, o que são, o que a gente acredita que são esses elementos. São 3 esferas e os elementos são visão, capacidade. A gente também contou sobre como essas esferas se relacionam entre elas, entre si. Vocês falaram muito bem no Padlet, inclusive. Adorei a contribuição. A gente falou também da sistematização, que foram os exemplos vivos ali, ao vivo em cores, do Rafael, da Maple de Goiânia, e da Mariane, da Escola Crescimento. E, por fim, a gente, dando um tom de encerramento agora, passa para os próximos passos. Eu gostei muito da fala do Rafa, que gosto também de pensar que, apesar de estarmos no fim de um ciclo, estamos no início, porque quando começa a discutir liderança, promove-se tantas novas ideias e tantas mudanças, que é realmente só um início. E eu queria aqui convidar vocês, se vocês quiserem explorar melhor esses materiais de liderança nas escolas de vocês, fiquem à vontade para me alcançar por e-mail. Eu apoio vocês, converso com a direção das escolas, oriento. E é muito importante lembrar que todos os materiais que a gente contou hoje são gratuitos. Então, vocês podem usá-los e de maneira irrestrita com toda a comunidade de vocês. Bom, passando agora, a gente tem um momento de perguntas. Eu peguei algumas perguntas aqui no chat que mandaram, estava dando uma olhada aqui e, claro, antes das perguntas, né, fiquem atentos nas redes sociais, a gente tem eventos aqui que a gente vai compartilhar com vocês. No próximo trimestre, a agenda é sempre trimestral que a gente compartilha, e no próximo trimestre serão pelo menos 12 eventos para a gente compartilhar experiências, histórias de escolas e novidades com vocês. E dando início aqui agora às perguntas, eu dividi aqui na ordem, primeiro para o Rafael, depois para a Mariane, e dando start no nosso relógio, Rafael, pergunta para você. Qual foi o principal benefício que você sentiu com o início deste trabalho com as lideranças? Vamos lá. Uma das preocupações que eu sempre tive, né, mesmo antes de entrar no meu cargo, foi a questão da aproximação das pessoas, né, dos departamentos, das diferentes partes. E de cara, a primeira coisa que acontece é justamente isso, porque a gente começa a tratar de fatores que são cruciais, como cultura, visão, né, missão, valores, que às vezes as escolas acabam não parando para pensar, né? E o quanto antes você faz isso, melhor. A gente estava numa fase de crescimento explosivo, né, quando a gente começou, então foi como se fosse um reinício mesmo, foi a oportunidade ideal para a gente para poder trabalhar isso. Então, esse fator, ele ocasionou essa aproximação total. Então, hoje, tudo que um coordenador faz, uma liderança faz, a outra sabe, o outro sabe, e como se diz assim, é um assunto, né? Todo mundo tem plena ciência. Como a própria Marine falou na escola lá dela, que todo mundo sabe a agenda, né? A gente também vive muito nessa pegada de ter essa organicidade, dessa aproximação. Adorei, obrigado por compartilhar. E tem uma outra aqui para você. O que vocês realizam para promover esse trabalho em equipe entre as coordenações? Então, um dos fatores principais é os encontros semanais, né? Para trabalhar elementos de liderança e os demais livros. Então, religiosamente até, a gente sempre está junto às quintas-feiras, às 15h, para trabalhar elementos de liderança e repensar. E fora isso, as nossas reuniões também entre departamentos, que não são reuniões enfadonhas, né? A gente já chega com uma pauta pré-determinada, a gente trabalha essa pauta muito bem definidamente e todo mundo informa o que está acontecendo. Então, assim, mesmo a gente estando em home office ou atuando diretamente, cada um ali na sua unidade, os eventos, as ações, as mobilizações, as ideias, elas são muito bem compartilhadas em diversos momentos ao longo da semana. Então, a gente tem essa questão da comunicação como um pilar fundamental de uma liderança forte e unida. Acho que é esse o fator crucial. Adorei a contribuição, Rafael da Maple de Goiânia, obrigado. Passando agora para a Mariane, Escola Crescimento. Mariane, você mencionou da pandemia e veio uma pergunta aqui sobre isso. O trabalho com as lideranças foi impactado durante a pandemia?
no caso de vocês? Isso, na verdade, durante o período de pandemia, a gente tinha até já se organizado e feito várias formações e vários momentos de reunião, organizando o nosso cronograma de reuniões geral, e também nós tivemos umas alterações, aí, umas modificações lá no grupo gestor geral da escola, e a gente está forte com a questão dos indicadores. Então, assim, não alterou tanto, porque a gente já tinha essa organização dessas reuniões, como o Rafael falou, então já é uma rotina nossa, né? Então, o que a gente passou, e na verdade, a gente também já trabalhava um pouquinho online, então, na verdade, só intensificou esse uso. A pandemia veio acelerar um processo que a gente já estava vivendo. Foi abrupto, mas, de certa forma, a gente já estava se preparando. Adorei a resposta. Tem uma outra aqui para você também, que diz o seguinte: as tecnologias conseguem apoiar o trabalho com a coordenação e direção nesse sentido de liderança? Conseguem, ainda mais nesse período em que a gente está remoto, porque se não fosse a tecnologia, a gente não ia conseguir verificar, analisar, acompanhar os professores como a gente acompanha. Nós, do nosso segmento, por exemplo, a gente teve a possibilidade, inclusive os meninos de TI, a gente fez o movimento deles irem para a sala de aula com um olhar pedagógico, entendeu? Então, para todo mundo, e para os gestores que conseguem verificar online, que conseguem também ter esse momento em casa para fazer a análise da atividade que é enviada pelo professor, a tecnologia, ela vem, sem dúvida, deixar que a gente continuasse trabalhar com a questão das aulas. Adorei muito a contribuição de vocês. Agradeço aqui, em nome da Sejunta, a presença e participação. E respeitando aqui até o tempo limite das 6h30 da tarde, passando por mais um slide. Pode avançar, Yuri, por gentileza. Este evento aqui foi gravado, então caso vocês queiram reassisti-lo, a gente vai enviar, logo assim que encerrar o evento, para vocês o link para acessar. Não só esse evento, mas todos os outros também estão gravados lá e vocês podem acessar. E não esqueçam de curtir os vídeos, de deixar comentário. A gente faz os eventos e faz os conteúdos com muito carinho e vai ser muito legal ver vocês por lá. E, gente, estou muito feliz com o momento de hoje. Pode avançar, Yuri, por gentileza. Estou muito feliz com o evento de hoje. Estou muito feliz com as contribuições. Foram muito ricas. Apesar de a gente viver com escolas todos os dias, é muito difícil a gente ter um momento puro como esse, em que a gente para e fala: nossa, mas como é que foi o trabalho de liderança em uma escola certificada pela Apple? Como é que foi o trabalho em uma escola que está em processo de certificação? Adorei demais e agradeço de verdade aqui a presença de vocês, Rafael, Mariane, também Yuri e Léo, por terem conduzido com maestria aqui todo esse processo do dia de hoje. E, claro, a todos os presentes aqui com a gente. Agradeço demais e me despeço de vocês com um abraço virtual muito caloroso. Obrigado, viu?